sobre formas de instalação. Acho que essa aqui tem bastante coisa para a gente conversar. Dou uma geral aqui, depois deixo para vocês mostrarem aí nas telas de vocês. Então, assim, consulta direta, tenho lá a configuração do meu IP, tenho a chamada direta para trabalhar, posso fazer as consultas, show de bola, mas aí a gente entra nessas histórias. Se eu preciso ter mais flexibilidade nesse trabalho com o DBView, é interessante buscar essa opção do cascateamento, que é eu puxo os dados dessa instância que está lá na iMovie com latência alta e coloco dentro da minha estrutura, da minha infraestrutura, uma máquina, configuro do jeito que eu quero, com o tamanho que eu quero, com a potência que eu preciso, que recebe os dados da conexão da iMovie e a partir dali eu posso fazer o que eu bem entender, sem limitação de conexão, com disponibilidade de mais recursos de infraestrutura e tudo mais, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessas opções e também trazendo essa questão da automação, né? De opções que a pessoa tem para permitir fazer com que essa a atualização da informação se torne algo constante e natural também. Marcelo, vamos começar então pela nossa consulta direta e depois a gente segue mostrando o nosso repositório para o pessoal, apresentando, e que é a porta de entrada, que é a porta de entrada para o nosso cascateamento. Então vamos dar uma olhadinha na minha tela aqui. Então, dado aquele processo que a gente já comentou, né, de você entrar em contato com o suporte da iMovie, fazer a liberação do seu IP, do seu DNS lá, e ganhar, então, um usuário e senha, aqui a gente escolheu uma ferramenta qualquer aqui para fazer a demonstração, tá? Então, estou usando o dbeaver aqui, uma ferramenta open source de acesso a banco de dados, e a gente pode fazer, então, a configuração aqui, né, da conexão, como se o banco estivesse na nossa estrutura, só que na prática ele está lá na nuvem da iMovie, né? Então, a gente tem aqueles dados de conexão lá, que a gente pode conectar no dbview.imove.me, nosso dbview ele tem um DNS, né? Ele tem uma porta específica lá, 999, e o nome do database, então, é prod_imove_dbview. E aí, na parte que você recebeu lá as credenciais do iMovie, você vai preencher lá, então, com o seu usuário e sua senha que você recebeu. E aí, dessa forma, a gente consegue, então, criar, né, uma conexão aqui. E aí, já conseguir, inclusive, olhar estruturas de tabelas e tudo mais que o DBView disponibiliza. Queria comentar algo, Fábio? Não, já falou. Ah, beleza. Então, aqui, dando uma olhadinha, né, na estrutura de tabelas, esquemas e tabelas, né, que o DBView disponibiliza, a gente tem uma forma de isolamento, então, de esquemas. Então, cada cliente, né, vai ter o seu esquema e cada cliente vai ter apenas acesso ao seu esquema, né? Você não vai conseguir consultar dados de outro esquema porque o seu usuário não vai ter acesso a isso. Então, no ambiente que a gente trouxe de teste aqui, que é esse U28828, né? Essa aqui é uma forma comum que a gente tem de identificar um ambiente no iMovie, né? Através de um esquema. Você vai ter tabelas, então, e essas tabelas elas vão representar lá as entidades do iMovie, né? Então, tabela de agente, por exemplo, né? A gente consegue consultar os dados dela aqui, ó. Aqui vão aparecer daí todos os agentes cadastrados na plataforma, com o seu conjunto de dados, né? Vale lembrar, né, Marcelo, que junto com o acesso, se vocês pedirem, o pessoal do nosso suporte de atendimento também disponibiliza para vocês o modelo, para vocês conseguirem entender direitinho toda a arquitetura do iMovie, como que as se relacionam, né? Então, a gente também disponibiliza essa documentação junto. Perfeito. O modelo é R, né? Navegar e puxar as informações que vocês precisam. Exatamente. Isso. O pessoal comentou aqui que a tela está um pouco pequena, mas aqui a preocupação é menos sobre o que a gente está mostrando, mas mais dizer que usando uma ferramenta dessas de consulta de banco de dados, vocês têm acesso a todas as informações. E eu vou dizer que mais importante do que poder ler o nome das diferentes tabelas de objetos é vocês poderem sacar essas relações que a gente tem dos objetos, né? Então, essa documentação que o Fábio comenta aí da estrutura, esse entendimento dessas diferentes formas de conexão e essa estrutura acaba sendo bastante relevante para esse processo aí.
Mas não se preocupe que depois, quando for mostrar alguma coisa em terminal, a gente testou a fonte maior aí, a gente fez questão de olhar essa aí. A fonte do editor aqui, ela está maior, mas a fonte aqui da árvore não é possível aumentar nessa ferramenta aqui. Então, ficou pequenininho mesmo. Então, a gente tem uma série de tabelas aqui, pessoal. Fica essa questão aí que o Fábio comentou, né, de a gente tem esse modelo ER para poder disponibilizar, então, e entender. Elas seguem um padrão, né, de nomenclatura em inglês, né. Então, as principais que a gente vai tratar hoje, por exemplo, nos exemplos, é a history, né, que são dados de histórico que a gente chama do YouMove. Eles são execuções de atividade, de fato, execuções de tarefas, né. Esses dados, eles aparecem aqui. History Value, então, que daí é os dados daquela execução, né? Cada campinho que foi preenchido lá no mobile, ele vai aparecer nessa tabela aqui, né? De uma forma normalizada ali. Então, essa é a forma mais comum, digamos assim, de acesso ao DBView, né? A gente acessar ele através de uma conexão direta, então, que é acessando o DBView que fica na nuvem da YouMove, né? E aí tem aquelas limitações que a gente comentou, né? Sobre 2 usuários simultâneos, né? Esse usuário que é dado para vocês, que no caso aqui é o U28828, ele tem uma limitação de 2 conexões simultâneas, ele tem esse controle de timeout de 5 minutos, né? Bem generoso, inclusive de 5 minutos. O que mais a gente pode comentar em relação aqui ao DBView? Que era isso. Outra coisa que a gente também sugere, pessoal, é assim, a gente, quando cria o usuário para você no DBView, é criada uma senha, né, padrão para esse usuário. A gente sugere que seja trocada essa senha assim que possível. Então, fica aqui uma dica de comando aqui, né, você pode ir lá e alterar o usuário, a senha do seu usuário lá, por exemplo, redefinindo ela através do comando aqui, né, do alter user with password aqui. Aí define uma senha lá qualquer, e aí a senha que a gente deu, ela é descartada, né? A gente acaba não sabendo a senha que você vai usar. A gente recomenda sempre fazer isso logo que estabelecer o processo de conexão do DBView direto. Beleza? Beleza. Acho que agora a gente Sigo aqui, pode... Fábio, quer comentar um pouquinho? Acho que até na linha que a gente estava nos slides, a gente já fez essa apresentação da questão da conexão direta. Não sei se agora a gente já pode apresentar. A gente podia mostrar um pouco da página do repositório do DBView para a galera se ligar um pouquinho no que é legal de mostrar ali. Isso pode ser legal. Tá. Daí eu já estou com o repositório aqui comigo. Bom. Aí a gente entra numa outra forma de integração, né, que vai para o cascateado, que a gente chama. Né? Isso. Que é a questão que tu vai fazer uma cópia do nosso banco, localmente na tua infraestrutura, né? Ou seja, eu vou puxar aqui para mim, e daí eu vou ter toda a liberdade de poder fazer a consulta que eu quiser, no tempo que eu quiser, levar o tempo que eu quiser e quantas conexões eu quiser ter, né? É a forma ideal que a gente entende. A princípio, a gente consegue... justamente a gente tem um cliente que a gente chama, que é esse nosso cliente aqui, o YouMove DBView do cliente, que faz isso. Ele puxa os dados, no momento que ele vai chegando, ele vai consumindo uma tabela de transações e vai aplicando no teu banco para deixar ele sincronizado com o nosso. É como se fosse um principal e um secundário. Ele deixa o teu num banco secundário lá que vai consumindo, deixando ele com as informações mais atualizadas possíveis, né? Claro que isso vai depender um pouco do tempo de rede que tu tiver, o tempo que tu configurar para ficar puxando essas informações, tudo isso a gente vai falar, mas é uma coisa que te deixa no total controle dos teus dados, né? Então, aqui está a página do nosso GitHub, onde é que a gente tem um projeto open source, né, pessoal? Então, vocês são livres para baixar o fonte, estudarem, se tiverem curiosidade. Ele é feito em Golang, e se quiserem contribuir, são muito bem-vindos. Aqui tem uma questão, né, Fábio, que é diferente querer contribuir com o DBView e querer usar o DBView, né? Então, exatamente. É importante mostrar para a galera aí, só quer baixar e usar, tem ali um lugarzinho também, né? Exatamente. Então, aqui a gente tem todo o código e diz, não, eu só quero baixar. Onde que eu baixo? Tem muita gente, no nosso README, ele fala
opções de como tu fazer a compilação para te baixar e instalar. Não precisa. Se tu quer só usar ele, o que a gente faz? Vem aqui no Releases, e aqui tem a última versão. Entra na última versão, e ele vai dar, está um pouquinho lento aqui, e ele te dá em várias opções para baixar. Ó. Tem para Windows, para Mac, para Linux, vários formatos, todos os pacotes. É só baixar e utilizar. Essa é a beleza da Golang, né? Consegue compilar para... Compila, então já tem todas as versões compiladas aqui. Então, baixado é só baixar e instalar ele, e daí aqui a gente tem algumas... como utilizar, né? Tem alguns pré-requisitos, por exemplo, o banco de dados locais que vocês vão ter que ter, vão ter que ter essas extensões, então tem que preparar o banco antes, instalar, são poucas extensões, né? Essas últimas duas eu acredito que até já venham com o banco, então o que vai ter que instalar é esse DB-Link, o HStore e o PostGIS. E aqui ele tem alguns exemplos de como fazer a instalação. Ó. Ele põe a linha de comando. Aqui a gente tem ele tem configurações, a gente tem que criar um arquivinho de configurações, um tom ML, que te diz qual que é o acesso do teu banco, quais as credenciais que ele vai precisar para usar para acessar o teu banco, e qual é a conexão de acesso para o banco do iMovie, do DBView, é onde é que ele vai fazer a questão. Vai fazer o deparo e vai conectar no nosso banco, puxar as informações e aplicar no teu banco local. A gente vai... Ali, talvez seja importante ressaltar ali também, Fábio, ó, a gente a gente aponta para um PG Backup, né? O que é esse PG Backup, né? Quando você vai usar essa forma cascateada do DBView, a gente precisa disponibilizar um dump para você. Então, você tem que entrar também em contato com o suporte da iMovie e pedir, olha, eu quero cascatear o DBView localmente na minha infraestrutura. O que a iMovie vai fazer? Ela vai gerar esse dump e disponibilizar num FTP. Então, aqui eu tenho também na minha tela aqui um exemplo só de como, de aonde, né, a localização fica desses arquivos aí, ó. Vamos para a tela do Marcelo. Deixa eu só trocar para tu aí. Aí, agora sim. Então, lá no FTP da iMovie, né, para quem já usa FTP, você também, quando cria um ambiente lá, você tem usuário e senha para acessar esse FTP, não é algo aberto, né, tem a segurança. Então, a gente disponibiliza lá dentro da pasta arquivos, lá, esse PG Backup. Então, essa é a origem desse arquivo, né, isso nada mais é do que um dump do seu ambiente, do DBView, para que você possa fazer a replicação, inicializar essa replicação, né, local, já com a estrutura que estava no momento do dump, né, e depois só fazer o consumo daquilo que foi alterado. E, Marcelo, porque eu estava querendo lembrar aqui o seguinte, esse procedimento, na prática, a gente baixa essa primeira versão e depois a gente consegue fazer essa conexão para que a replicação ela fique sendo uma coisa natural, quer dizer, isso é tido como uma das técnicas possíveis se a gente fosse querer desenvolver um sistema com alta disponibilidade, por exemplo, seria uma das formas de manter esse sistema sincronizado. A gente usou o mesmo tipo de problema para isso, para criar esse movimento aqui com o DBView e permitir ter essa sincronia de informações, né? Imagina como se fosse assim, a partir de um backup full, digamos assim, tu pode consumir daí o transaction log depois daquele backup full e manter o teu dado sempre atualizado. E aí acontece, né, alguns clientes, às vezes por problemas de infraestrutura, às vezes ficam alguns dias sem conseguir replicar, né? Sei lá, deu um problema na internet do servidor do cliente lá, a gente pode disponibilizar um novo dump de novo com a estrutura atualizada, né? E aí pode se reestabelecer esse processo, caso seja necessário, de replicação. Mas a gente também mantém lá o transaction log do DBView um certo tempo lá para ter esse tipo de situação coberta até um certo ponto, tá? Se eu não me engano, são 48 horas, então a gente mantém 48 horas de transação, então se porventura perder a conexão, é só no momento que voltar, ele se recupera, puxa todo o atraso, né? Então, ele faz tudo isso daí. Aí no caso, se ficar mais de 48 horas, aí pode pegar um backup full de novo e restabelecer. Nesse caso daí é uma instalação zerada, né? Como se fosse fazer do zero, porque só faz o reinstall. A gente tem uma opção lá, talvez a gente mostre para vocês, mas se vocês olharem a documentação,
vai estar lá que é um force cleanup, que a gente chama, que ele faz? Ele, cara, se eu já tiver uma instalação antiga, tira ela e instala de novo a partir daqui, que é o que vai acontecer quando a gente manda um dump novo para vocês. Perfeito. Isso é legal, muito bom. E ele é... Avançamos aqui? Sim, volta um pouquinho para minha tela. Só para finalizar aqui o passo. Então, basicamente, depois de fazer a instalação, a gente tem... são 2 comandos. Um para instalar, um para instalar o banco, e o outro, aqui é todas as questões que tem o help, que tem as opções que tem, todas essas configurações que mostram aqui, ó, poderiam ser passadas via linhas de comando, elas são substituídas pelo arquivo tom.ml de configuração. A gente já vai mostrar esse arquivo para vocês, mas basicamente o que a gente tem? É 2 comandos, um para instalar, e um outro para replicar. Fiz a instalação? Fiz. Deu tudo certo? Deu. Vou chamar esse cara para replicar. A partir que eu chamo esse cara aqui, ele começa a consumir a transaction log e começa a replicar os dados. E isso aqui acaba ficando transparente. É bem simples, né? Eu acho que agora a gente pode seguir. E aí é importante ressaltar que esse processo de replicação, quando a gente roda o replicate, né, ele vai ler o transaction log naquele momento, né, e vai manter o banco atualizado até aquele momento. Mas esse processo, esse DBView, o cliente do DBView que a gente está mostrando, ele, por natureza, ele não é um daemon, né? Ele não é um processo de sistema operacional, então ele não é automatizado, não basta executar esse replicate uma vez e tudo vai se manter atualizado, né? E a gente vai mostrar também, acho que 2 técnicas disponíveis para fazer esse processo, esse executável virar um daemon no sistema operacional. Ele pode... tem a solução mais simples, que a gente chama, né, que é colocar esse cara rodando na cron tab de minuto em minuto, por exemplo. Então, a cada minuto ele vai atualizar o teu banco local, ou criar um serviço mesmo. Esse serviço tu pode botar o tempo que tu quiseres. E é uma coisa, esse serviço ele é muito vantajoso, enxergo ele como sendo muito, muito benéfico, porque além de tu conseguir baixar esse tempo limite da cron, porque na cron tab tu não consegue fazer menos de um minuto, né? Nesse cara, além de tu colocar ele, cara, executa a cada 30 segundos, a cada 10 segundos, ele se torna muito seguro, porque o próprio esse cliente ele tem um recurso, uma proteção, que se eu já estou rodando uma vez ele e eu tento rodar de novo, ele diz, não, opa, espera aí que já tem um cara rodando, eu vou esperar ele terminar, depois eu rodo de novo. Então a gente não corre o risco, cara, eu posso botar ele rodar de 5 em 5 segundos. Se eu estou com um applying lá das minhas transaction log levando 30 segundos, não tem problema que eu não vou sobrescrever um por cima do outro, porque ele sabe se entender e ele vai, não, peraí, eu já estou rodando o cara, vou esperar esse cara terminar aqui, depois eu aplico o resto. Então, se colocar assim de 5 segundos, realmente, tu vai ter a sincronia, assim, quase que instantânea também. Vai ser o teu limite, rede, mais esse cara de limite de transações. E a gente lembra que, por exemplo, se eu colocar de 5 em 5 segundos, não quer dizer que eu vou ter sempre de 5 em 5. Se eu coloquei uma informação 1 segundo atrás e ele bateu, eu vou ter minha informação 1 segundo após recebida, né? Então, no máximo, a gente tem que considerar esse tempo que a gente colocar, ó, no máximo esse tempo aqui, a informação já vai chegar. Né? Perfeito. Uma coisa que é importante colocar também sobre o modelo cascateado, né, é que ele elimina um pouco daquelas limitações que a gente tem. Então, quantidade de conexões simultâneas, na verdade, é você com a sua infra que vai fazer esse controle, né, de quanto recurso você tem disponível para poder fazer esse controle de conexões simultâneas. Existe uma questão de timeout de consulta também, que, na verdade, você vai controlar qual é o timeout das suas consultas. E existe uma outra opção também, que por exemplo, se eu faço uma determinada query em uma tabela e a estrutura da YouMove por padrão não tem indexação naquela tabela, eu tenho a liberdade de criar um índice na minha cópia local para otimizar algumas consultas, né, e dependendo do tipo de cláusula que eu quero fazer, de junção de tabelas ou de filtro. Né? Então é bem bacana e por isso que a gente recomenda esse modelo. Perfeito, então tá bom. Só lembrando a galera aqui, depois eu vou ler alguns comentários ali, a gente vai rodar primeiro aqui o material, então podem ir jogando, e o que não der para responder hoje, a gente também vai usar como informação interna ali para trazer. Eu acho bem, se puder jogar na minha tela aqui, eu vou mostrar um pouquinho do exemplo do nosso arquivo de configuração, que eu acho bem interessante a gente fazer algumas observações aqui. Que às vezes o pessoal acaba se confundindo um pouco nele, então eu acho que é bem legal a gente explicar.
Basicamente, a gente tem duas seções. Uma que é a conexão do teu banco, da conexão local, que é esse cara aqui que tu vai dizer as informações, se ele acessa com conexão segura, usuário e senha do banco. A gente está usando um banco de exemplo, então ele está Postgres. A gente está dizendo que a gente está acessando o banco. Isso aqui é uma coisa bem importante, assim, tem muitas pessoas, muitos parceiros usam a estrutura de nuvem também, e usam serviços como o RDS da Amazon. Esse host aqui, ó, é onde vai estar o banco. Se o teu cliente do DBView estiver rodando na mesma máquina do banco, tu vai colocar como localhost. Agora, se tu estiver rodando isso aqui numa outra máquina e teu banco está num outro servidor, aqui tem que ser onde que está o teu banco, né? O nome do banco, onde é que onde tu vai fazer a tua primeira conexão. Isso aqui não é o banco que tu vai criar do DBView. A gente precisa de um usuário e de um banco, desse teu usuário que seja com permissão de administrador naquele teu banco, naquele teu host. Então, normalmente a gente usa, cara, o banco Postgres, usuário Postgres, para a gente conseguir fazer a criação desse teu banco e criar as credenciais, criar os esquemas, criar as extensões que ele precisa. Então, a gente precisa que tu coloque aqui um usuário que tenha permissões de administração naquele teu banco, tá? E daí aqui a gente vai colocar aqui, ó, o usuário que ele vai usar. Isso aqui a gente geralmente não mexe. E aqui o banco que tu vai criar. Aqui, assim, tu pode usar no teu banco, existem várias opções. Vamos dizer assim, aqui possui 3 ambientes. Existem 2 opções. Tu pode usar um único ambiente, por exemplo, um ambiente chamado, um único banco chamado DBView e Move, e lá dentro eu vou criar todos os meus esquemas e trabalhar tudo dentro de um banco, ou tu pode criar um banco para cada ambiente que tu tiver. Eu particularmente... Isso no caso de eu ter um parceiro, por exemplo, e ter mais de um ambiente. Exatamente. Né? Eu particularmente, eu gosto... Só para deixar claro, sabe? Esse é o TOML, aquele, isso, né? Então, aqui o TOML que é apontado lá no comando, né? Exato. Todas aquelas configurações que eu falei que tinha lá no help que poderiam ser substituídas pelo arquivo, esse é o arquivo, né? Então, eu particularmente, eu gosto mais dessa solução, eu ter um banco para cada ambiente, mas isso depende da necessidade da conexão de cada um, né? Às vezes, se não quer tudo um banco só, para não ter que ficar mudando de banco, usa uma conexão que bate em tudo, enfim, isso depende de cada um. E aqui... Acho que esse é um item que tem muita questão do uso e também a questão de segurança, né, que vai ser colocado. Então, às vezes você está usando aquilo ali porque você tem um sistema de visualização a partir daqueles dados, tem uma característica de segurança X ali. Agora, muitas vezes o que eu vejo que vai acontecer, às vezes o parceiro vai estar puxando esses dados e levando para dentro da estrutura do cliente, aí sim, vai acabar sendo totalmente isolado o processo e está tudo certo, né? Então tem muita contextual aí, né? Exatamente. E essa segunda parte aqui é a parte onde é que tu diz as informações de conexões na base do Movement. Então aqui são muito poucas coisas que a gente mexe, né? Essa configuração, se tu quer com seguro ou não, colocar o teu usuário, que é do ambiente, e a senha que tu recebeu, aquelas 2 informações que a gente te repassa quando solicita a conexão para o DBView, né? As outras informações não se mexe. Aqui é o host que a gente tem, nosso banco, e a porta que acessa, então isso aqui não se mexe. E uma última informação aqui é assim, a quantidade de linhas de transação que eu vou consumir a cada ciclo. Eu acho que até no exemplo lá no nosso site está 100, eu coloquei 1000, mas isso aqui vocês têm que avaliar de tempos em tempos, assim, ó. Se o ambiente possui muitas informações, ele é um ambiente muito ativo, que possui muitas transações, muitos sincronismos chegando, às vezes vale a pena aumentar um pouco esse aqui para cada ciclo de replicate ele aplicar mais dados. Mas se deixar de um tempo curto, 5 em 5 segundos, quiser deixar um tempo menor, porque assim, ó, quanto mais limite de registro a gente colocar, mais tempo vai demorar teu ciclo. Então, se eu botar 1 milhão aqui e tu for fazer uma primeira aplicação, às vezes ele vai levar 10 minutos para aplicar tudo, né? É uma questão de repente, né? A pessoa tem que entender exatamente. O volume, né? Mas fica aquele alerta que, assim, ó, se eu aplicar de pouco em pouco, é mais rápido eu vou ter essa informação disponível, né? Dessa informação. Então, vou aplicando de pouco em pouco, vai comitando de pouco em pouco, então vou ter mais rápido, menos informações, mas mais rapidamente aparecido. E se ficar esse ciclo do replicate em um tempo curto, eu não preciso ter esse limite grande. Entre 100 e 10 mil, eu entendo assim que consegue, eu nunca vi ninguém aplicar mais do que 10 mil aqui, né?
Então, eu acho que 1000, assim, tá bom. Se tiver menos, ele vai aplicar o que tem. Se tiver mais, ele vai pegar as primeiras 1000 e depois pega o resto, né? E basicamente é isso, cara. Esse é o nosso arquivinho de configuração. Ele é bem simples, mas às vezes já é um pouco de confusão. Vamos mostrar ele funcionando aí, Fabinho? Vamos. Então, o que a gente fez? A gente já gerou um dump desse nosso ambiente, né? E agora nós vamos fazer a instalação. Deixa eu pegar aqui o nosso comandinho. Já tenho a colinha aqui pronta. Vamos lá. Ó, a gente está fazendo a instalação, pegando o nosso arquivinho, que é esse aqui, que já está configurado aqui em cima. Aquele que a gente baixou lá do FTP, né? Isso, e nosso dump, aquele que a gente baixou do FTP. Veja lá, pronto. Aqui ele já criou o nosso banco de dados. Então, se quiser acessar, quer mostrar o nosso acesso aí, Marcelo? Isso. Olhando a minha tela aqui agora, ó, a gente configura também, por exemplo, agora a gente pode trabalhar, que nem a gente mostrou na forma direta, né? A gente pode também conectar uma ferramenta de visualização de dados, open source aqui no caso, para visualizar os dados. Então, os dados de conexão, ó, eles passam a ser, aqui a gente está com um servidor local na nossa rede aqui, mas eles passam a ser local e não mais no dbview.imove.me, né? Essa é a grande diferença desse modelo. E a gente conecta naquele mesmo database que o Fábio mostrou de target lá, né? Então, para onde os dados vão estar sendo replicados, né? E aí, o usuário e senha, você pode controlar aí na sua infraestrutura, né? Então, da mesma forma como a gente tinha lá no modelo de conexão direta, né? A gente vai ter o esquema replicado aqui também. Então, tem as mesmas tabelas, né? De novo, aqui, os dados do agente, ó, se a gente fizer um select aqui, tá os mesmos dados que existem no DBView remoto lá. Então, aqui tá os dados no remoto, né? E os dados no agente. E aí, agora a gente pode fazer um teste, né? Para mostrar ali, Daniel, se tu quiser incluir, por exemplo, um agente na plataforma aí para nós. Vamos mostrar o que a gente tem lá hoje, Daniel. Marcelo, antes de incluir. Vocês podem ir falando aí, não vai dar nem tempo de mostrar minha tela. Pode manter na do Marcelo aí. Deixa eu trazer aqui para a gente. Podem ir falando aí que eu vou. Daqui a pouco eu volto. Eu aviso. A gente está mostrando aí o que eu vou fazer aqui? Ó, eu vou mudar o nome de um dos entregadores ali para botar o nome do Marcelo ali. Aí, vamos ver. Tá bom. Esse ali a gente está batendo no banco cascateado, né, Marcelo? Isso, esse aqui é o cascateado. Tá. Então, dessa forma, assim, o Daniel vai incluir o dado, né? O dado vai ser replicado para o DBView na infraestrutura da YouMove, né? Isso é aquele delay que a gente comenta ali, né? Se tu quiser mostrar aqui lá, o dado não vai chegar no banco replicado, né? Isso aqui é importante ressaltar, né? Não vai, até porque só não vai chegar agora porque eu não estou dando replicate, né? Se a gente tiver ele como um serviço, ia ser meio que instantâneo. Né? Eu troquei, tava só Fábio ali, o nome do Fábio, eu botei o sobrenome dele, Fábio Gás. Então tá. Já salvei aqui. Lá no banco de dados remoto da YouMove, o 2818 agent. Vamos olhar todos os agentes aqui desse ambiente. Ó, tá lá o entregador Fábio Gás. Então, esse dado ele está no ambiente da YouMove, no DBView da YouMove, mas se a gente olhar aqui, der um atualizar aqui, ó, no ambiente local, ele ainda não está. O entregador 3 está com o nome entregador 3 ainda. Então, agora, se o Fábio quiser mostrar a tela dele, o comando de replicate. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. A minha colinha. Vamos lá. Ele mostra quando ele está atualizando. Vamos lá, amiguinho. Ele já fez. Update ali, ó. Done. Tá, terminou. Agora, então, a princípio, a gente vai ver nossos dados. Vendo na minha tela de novo aqui. No Marcelo. Vamos dar uma olhadinha na minha tela aqui.
Sabe, a gente brinca, né, cara, aquelas troças ao vivo, não que vai dar problema, eu tô mais preocupado com as trocas de tela e StreamYard e essas coisas tudo aqui, né, o DBView tem a CLA, a gente tem que garantir que ele tá rodando sempre, né, esse não é o problema. São os deuses das lives, né, esses dias eu tirei sarro de uma live no meio dela e caí, cara, eu falei assim, nossa, mãe, é bem a questão, né. A minha tela não tá aparecendo ainda, né? Ainda não, tem que trocar pro Marcelo lá. Aí, agora sim. Foi. Então, ó, atualizando aqui, ó, aí sim o dado foi replicado, né, lá da nuvem da YouMove para a nossa instância local. Então, esse é o processo, né? Então, a gente tem que fazer essa instalação, a gente precisa colocar essa replicação, né? Isso. Só a questão é isso, tipo assim, o jeito que o Fábio fez agora, se eu fizer uma nova modificação, ele tem que rodar aquele comando de novo para acontecer. Exatamente. Né? Então, por isso que vem a questão de a gente configurar ou na crontab ou num serviço, para que essa estrutura fique rodando de tempos em tempos, de forma contínua, para trabalhar. E aqui tem uma questão assim, pô, mas não é melhor deixar rodando na infra da iMove, ter um monte de conexão e fazer tal coisa? Hoje, a gente usa o DBView primeiro para consumo interno, porque foi uma forma que a gente fez para criar uma série de estruturas, a gente abre para que, né, os clientes possam buscar os seus dados ali e ter esse acesso. Mas hoje acontece que o DBView ele é entregue como algo padrão da plataforma, né? E aí a questão do tipo assim, para a gente conseguir garantir qualidade de acesso, conectividade, toda essa estrutura, hoje a gente não tem um modelo de negócio pensando nisso. Pode até pensar em ter, se daqui a pouco for algo relevante para vocês, do tipo, não, eu quero que vocês cuidem da infra aí para mim, entendeu? Eu quero que vocês olhem essa parada para mim aí. Só quero ter os dados atualizados aqui no esquema. Então, hoje não é um serviço que a plataforma oferece para os clientes, mas pode vir a ser. Então, eu já deixei anotado aqui para a gente levar isso para discussão, né? Só que não é assim, é só fazer um servicinho a mais. Não, isso envolve equipe, sustentação, né, disponibilidade, tem um monte de questões assim e tal, né? Então não é só dizer, ô Fábio, cuida aí de mais 1.500 instalações aí de DBView e faz funcionar bem. Não é assim. Tem todo um trabalho, a gente tem muita coisa automatizada que a gente faz, mas a gente nunca vai colocar um serviço disponível e dar uma disponibilidade que a gente não vai ter como segurar a onda do que está rolando, entendeu? Então tem toda uma... Quem já manteve um banco de dados no ar sabe o trabalho que dá, né? Manter um banco de dados, tem toda a questão de backup, tudo, né? Replicação, enfim, existe toda uma... Não é só ter uma instância, né? Disponibilidade, você não vai querer que caia, talvez você queira ter alta disponibilidade, porque ele nunca caia, né? Ou ter planos alternativos, então tudo isso vira cifras, automaticamente viram cifras, entendeu? Então a gente tem que ter muita consciência assim, na hora de organizar isso, mas é o que a gente deixei anotado aqui de canto aqui para a gente falar para possibilidades futuras aí, ou até tentando organizar alguma outra forma.